Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia Rufino e hoje estamos na melhor aula da semana. Normalmente dividida com português, literatura, redação. Sim, o caderno de linguagens, né? O caderno de linguagens do Enem, ele é composto por 45 questões, sendo elas questões de língua portuguesa, literatura, também com artes, algumas questões de educação física e língua estrangeira, aquela que você escolheu lá na inscrição do Enem, quando você formalizou, né, a sua intenção de fazer a prova, tá? O caderno contém 45 questões e um valor total de 1.000 pontos. É isso mesmo. Nas aulas anteriores, nós estudamos um pouquinho já sobre literatura, isso porque são conteúdos necessários para a realização deste exame nacional, tá? Nas aulas anteriores, que você acha ali na nossa plataforma Eduque, você vai ver aulas sobre texto literário e não literário, né? Para você poder aprender, fazer a distinção, sendo que, na verdade, revisar, né, gente? Porque vocês já aprenderam na escola. Vimos também que há as tendências literárias, que são as escolas, que é uma maneira, né, de a gente estudar a literatura. Mas, principalmente, vimos que um texto ele é uma maneira de expressar sentimentos, ideias, emoções, né? Ali dentro da estrutura literária, algumas escolas acabam ocupando um espaço maior pelas intenções que tinham, pelos textos que produziram, pelas ideias que disseminaram. E aí nós vamos ter o romantismo como uma das escolas aí mais cobradas dentro do caderno de linguagens, tá bom? Nós vamos observar que para responder questões do Enem não é apenas uma, vamos dizer assim, uma estratégia de memorização, né? Não vai ser apenas uma estratégia de memorização que vai fazer com que você resolva as questões. Até porque, diante de um texto literário, a gente precisa verificar características, né? Analisar esse texto, analisar bem as palavras que foram usadas, lembrando que em cada tempo as palavras elas têm valores agregados e conhecer um pouco desses valores com certeza vai ajudar. Quanto mais você tiver conhecimento, mais rápido você escolhe o gabarito correto e se sente mais seguro em relação à sua escolha, tá bom? Conhecer um pouco sobre autores e também, claro, a prática de leitura faz muita diferença aí. Você pode fazer um processo mais ágil até no próprio Enem, tá? Se você foi aquele aluno ou é aquele aluno que diz, eu não gosto muito de ler, vamos mudar esse tempo verbal? Vamos lá? Eu não gostava de ler, né? Até porque você é um leitor. Você a todo momento está lendo, você está lendo informações, você está lendo o meio em que você está inserido. Então você é um leitor. Só falta aí se descobrir como um leitor de literatura. Claro que já tem uma galerinha aí que lê há um bom tempo. E sim, a leitura é primordial. Primeiro, porque você vai aprender a fazer uma leitura mais direcionada para a interpretação, para a associação, para perceber o que aquele texto agrega, né, para determinados assuntos ou para a própria sociedade. E, sendo um leitor, você começa a desenvolver agilidade quanto à leitura dos textos. Pensando nisso, para esta aula, eu delineei um plano diferente. Não vamos começar romantismo, né, essa revisão, pela teoria em si. Vamos começar por questões, tá bom? Para vocês perceberem como as questões são cobradas ali, para começarem a se acostumar, né, com essa linguagem utilizada no exame, tá? Vamos lá. Esse texto, ele foi usado no Enem 2010. Ele é um soneto. Soneto é um estilo de texto. Ele tem uma estrutura fixa. No Brasil, nós seguimos o soneto italiano. O soneto italiano, ele é composto por 4 estrofes. As 2 primeiras são quartetos. Na última aula eu falei um pouquinho sobre isso, né? Quartetos são 4 versos. E as 2 últimas estrofes, elas têm tercetos. Os tercetos são os 3 versos. Então, para ver um soneto,
eu preciso de uma estrutura com 14 versos, sendo 2 estrofes com quartetos e 2 estrofes com tercetos. Professora, pode mudar um pouquinho a estrutura? Estrutura de soneto é fixa, tá bom? Ele sempre vai se apresentar dessa forma, tá? Vamos então fazer a leitura? Olha só. Já da morte, o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito, em balde, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Bom, vocês podem ter notado, a partir da leitura, que o autor emprega linguagens mais carregadas de sentimentos de tristeza, solidão, dor. Você que já estudou romantismo já sabe que essas são algumas das características, das tendências que aconteceram aí durante o período romântico. Vamos observar a questão, como o Enem cobrou naquela época. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico, para além dessa segunda geração romântica. O fundamento desse lirismo é, letra A, a angústia, alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, algo irreversível. B, a melancolia, que frustra a possibilidade de reação diante da perda. C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E letra E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. E aí, gente, qual dessas opções eu poderia escolher como gabarito? Bom, o gabarito dessa questão foi a letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, né, o primeiro tópico, é que de A a E temos elementos da segunda geração romântica. Para você escolher o gabarito, o que eu preciso é estar muito atento ao texto, porque é no texto que eu vou encontrar a inter-relação para poder escolher a melhor opção. Na letra A, quando ele diz a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, a morte é irreversível, de fato há uma angústia, mas em nenhum momento você vai perceber o autor falando, escrevendo sobre essa opção da morte ser irreversível, né? Então acaba que parte desse distrator, ele é verdadeiro, a outra parte não. Quando se fala em autopiedade na letra C, não há essa autopiedade. Ele sofre sim. Há para ele um sentimento de angústia, há para ele um sentimento de fuga, né, da realidade, mas não a autopiedade. E também a gente quer destacar que a autopiedade está escrita com as regras de 2010, tá? Então está conforme foi escrita no exame. Quando ele fala o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa, isso é característica da segunda geração, mas não está no texto lido. E por último, na letra E, quando ele fala o gosto pela escuridão, sim, é característica da segunda geração, como solução para o sofrimento, mas de novo não está no texto. Nossa, gente, que questão assim complicada de você escolher um gabarito. Sabe por quê? Ele não trabalhou aqui com opções erradas. Todas as opções são reais. Elas estão relacionadas com a segunda geração. E você escolhe aquela que está de acordo com o texto. Então, a leitura do texto é determinante. Vamos ver uma outra questão? Nós temos aqui outros textos. Neste caso, texto 1 e texto 2. O Enem também faz essa pegada, tá? De trazer dois textos para você analisar, para você fazer uma comparação. O primeiro texto é Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O texto 2, escrito pelo Oswald de Andrade, diz: canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Nós notamos semelhança entre os dois textos e notamos que essa semelhança se dá por intertextualidade, um texto atravessando o outro texto. A intertextualidade ela pode se dar tanto por paráfrase quanto por paródia. No caso da paráfrase, é você trazer um novo texto, mas sem mudar os ideais do primeiro texto, sabe? Você vai redizer o que o primeiro texto disse. Já a paródia traz o texto primeiro como base, mas a ideia é uma desconstrução. A ideia é trazer algo de diferente. E aqui temos, sim, diferenças. As semelhanças são percebidas na estrutura e no início de cada verso. Minha terra tem. Só que você vai observar que o primeiro diz palmeiras, o segundo diz palmares. Veja só a diferença. Isso te lembra algum momento histórico? Palmares? Sim, não é? E é isso mesmo. Quando ele fala minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar por onde chegavam os escravos, né? E palmares aí você já deve ter ouvido lá na aula de história, quando vocês vão estudar a parte da escravidão aqui no Brasil. Quando ele fala que os passarinhos daqui não cantam como os de lá, ele está falando do sentimento de saudosismo das pessoas que estão aqui, mas que sentem falta do seu lar, né? A terra onde eles viviam. Então, sim, o Oswald faz uma paródia, trazendo aí a ideia de contradição, né, em relação a essa terra que seria venerada pelo Gonçalves ali, né, e essa terra nova que ele está falando, onde nós tivemos aí a escravidão como parte da nossa história, tá? Ali nós temos a questão que foi proposta. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, né? Nós temos um texto que é do romantismo e outro texto que já entra aí no modernismo. Enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância, né? Vista à distância. Analisando esses textos, conclui-se que o ufanismo, essa exaltação da pátria, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu e o tom de que se revestem os dois textos. Gente, será que é isso? Será que os dois textos eles se revestem dessa forma, como quem tem orgulho desse país? B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto B. O texto B é o do Oswald. Será que ele está exaltando a natureza? C. O texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Então, aqui ele diz que os textos se assemelham, mas que há a visão crítica aí a ser destacada. Letra D. O texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Será que é isso, gente? Eles estão distantes geograficamente? E letra E. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. Será que o texto do Gonçalves Dias foi irônico? Pausa o vídeo, responde, volta aqui para pegar o gabarito. O gabarito dessa questão é letra C. O texto B, ele aborda o tema da nação, assim como o texto A. Mas o texto B não perde a visão crítica da realidade. Notem que em cada opção nós vamos percebendo um detalhe, nós vamos percebendo uma palavra que faz com que aquela opção se torne um distrator. Observe, por exemplo, que na letra A, ele traz a comparação de que os dois textos trazem orgulho da nação. Não, não são os dois, só o primeiro. Na letra B, ele diz que a exaltação da natureza é a principal característica do texto B. Mas você vai lá e você vai ver o quê? Não, que o texto B não traz essa parte, quem traz é o texto A. Na letra D, ele vai dizer que tem um distanciamento geográfico. Gente, mas os dois estão falando de Brasil, né?
Eles partem das terras brasileiras. E a letra E que fala que os dois são irônicos. Aí você vai lá no texto A e não tem ironia, não tem a paródia ali, como, né, o texto B tem. O texto B já traz paródia. Então são detalhes, tá? Que ajudam você a escolher aí o gabarito da questão, certo? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Morte e mocidade e morte. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branda vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto amora, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Aqui nós temos um outro poema. E este outro poema, ele também foi usado no Enem, tá? Olhem a questão. No trecho acima de Castro Alves, reúnem-se vários dos temas e aspectos mais característicos de sua poesia. São eles: A. Identificação com a natureza, condoreirismo, erotismo. B. Aspiração de amor e morte, sensualismo, exotismo. C. Sensualismo, aspiração de absoluto, nacionalismo, orientalismo. D. Personificação da natureza, hipérbole, sensualismo velado, exotismo. E E. Aspiração de amor e morte, condoreirismo, hipérboles. Primeiro vocês vão observar que entre as opções algumas palavras se repetem, como hipérbole, que é uma figura de linguagem voltado para o exagero. Você vai ver que ele fala também de personificação da natureza, que também é uma figura de linguagem. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto. A personificação ela acontece quando eu pego um ser inanimado e eu trago ele como um personagem, como alguém que tem sentimentos de uma pessoa, tá bom? E aí há essa relação também com amor e morte, que acaba se repetindo tanto na letra A quanto na letra E, tá bom? Aí nas opções dessa questão do Enem. Como gabarito para essa questão, nós temos a letra A, identificação com a natureza, o condoreirismo e o que eles chamam de erotismo. Dentro do romantismo, nós vamos encontrar, entre as características também, essa parte do condoreirismo. Na verdade, vocês vão ver que é uma tendência, né? Vocês já viram, aliás, na escola, que é mais uma revisão. E vocês vão ver também que há essa parte de identificação com a natureza também sendo muito colocada. Tá, professora, a senhora mostrou algumas questões, ok. Por que começar o estudo pelas questões? É muito importante para quem está estudando conhecer as palavras que aparecem e como as questões são cobradas. Às vezes, estudar o conteúdo, que é muito importante, não é suficiente se você não sabe aplicar esse conteúdo para a resolução de questões. Porque essa é a grande pegada, você tem que saber aí aplicar esse conteúdo na resolução de questões. Então, vamos lá. Primeiro, conteúdo. Segundo, resolver questões. Questões como essas são facilmente encontradas. Site do INEP. No site do INEP vocês vão ter todos os Enems. E aí do lado da prova já tem o gabarito. Então você pode baixar no computador, pode baixar no celular. E aí você pode fazer todos os dias uma quantidade de questões que você acha ali que você dá conta de fazer e se desafiar. Podem ser 2 questões por dia, 3 questões por dia, todo dia você faz uma quantidade. Isso treina a leitura, isso te coloca mais a par do tipo de palavras que eles usam ou como eles vão cobrar, tá? Isso também produz ritmo. Ritmo para você poder ler o texto e não ficar tão cansado durante a leitura e conseguir discernir melhor o gabarito, tá? Essas questões são só algumas. Quanto ao comentário das questões, além de a gente conseguir fazer nas aulas, na internet também nós encontramos disponíveis vários vídeos ou explicações sobre as questões. Então, sim, de modo autônomo você conseguirá fazer mais questões e acompanhar os gabaritos também. Claro que aqui nas aulas também há muitas questões, então pode chegar, porque aqui você também consegue aprender e ter os gabaritos comentados, tá? Vamos falar do contexto histórico, então, do romantismo. Vamos entender um pouquinho mais e revisar. O romantismo é marcado pela Revolução Francesa. Este quadro, com certeza, já foi visto por vocês aí em várias aulas e em disciplinas diferentes. Esses componentes de sociologia, filosofia, história, eles perpassam aí, né, em vários momentos das linguagens. E aqui nós temos um momento histórico marcando aí o romantismo no mundo, na Europa, tá? E aí, consequentemente, aqui no Brasil.
Esse momento, ele teve como linha de frente 3 palavras-chave que vocês já conhecem: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, como característica para o romantismo, nós vamos observar que há esse momento de mudança, esse momento de transformação, esse momento de luta aí dentro das sociedades, né? Aqui no Brasil, nós vamos ter também algumas mudanças. Em 1807, a família real portuguesa, ela faz o processo de transição para o Brasil, chegando aqui em 1808. Então, o romantismo ele é marcado pela vinda da família real portuguesa. Também, nesse período, chega no Brasil a imprensa régia. E, em 1822, alguns anos depois, teremos a Declaração da Independência. Este momento é muito importante para você entender. A Declaração da Independência. Quando nós temos oficialmente a Declaração da Independência, nós nos desligamos de Portugal. E uma questão surge: quem somos nós sem Portugal? Qual é a nossa identidade? O que nos representa? O que é nosso, de fato, brasileiro? De repente, os artistas se viram diante do desafio de mostrar ao povo brasileiro o que nós tínhamos como identidade, de trazer a literatura para reforçar essa ideia de nação, né, o nacionalismo aí, que vai ser uma das correntes do romantismo. Então, dentro do processo de independência, a literatura acabou por colaborar com a disseminação desses ideais relacionados ao nacionalismo, ao ideal de nação, tá? O romantismo surgiu na Europa, principalmente na Alemanha, França e Inglaterra, durante o século XVIII. Em detrimento ao domínio da razão, que era muito presente, né, nesta época, o romantismo nasceu com o intuito de reivindicar a personalidade sensível e emoções dos indivíduos. As características principais são fantasia, sentimentos de paixão, de imaginação, e que vão nortear a escrita aí dos nossos autores, né? Aí vocês estão vendo um pouquinho sobre o que eu falei anteriormente, para vocês poderem fazer um print, anotarem no caderno para estudar mais, tá bom? Características do romantismo. Primeiro vamos ver o subjetivismo. O subjetivismo, subjetivo em si, é uma palavra que parece muito no Enem, está relacionado com o predomínio da emoção e do sentimento. Os autores apresentam em suas realidades pessoais, né, o que eles sentem, o que eles vivem, pois existe a imposição do eu artista. Como expoente principal, podemos citar o Castro Alves, que claramente trouxe os seus sentimentos, aquilo que ele pensava, para a escrita. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Antes do romantismo, a ideia era os autores fazerem textos nos quais eles não aparecessem, nos quais eles seguissem as características da Europa e falassem sobre aquelas temáticas, sem se incluírem. A maneira de eles pensarem e verem o mundo não era colocada ali, né, no texto. Mas, quando o romantismo de fato começa a ser disseminado no Brasil, nós teremos então esse eu escritor aparecendo, o que ele acredita, a maneira de ele sentir, o que é mais importante para ele. Então vai haver o subjetivismo. Quando o Enem trouxer a palavra subjetivismo dentro dos distratores, vocês precisam entender que é este momento do eu, é o momento de o autor colocar o que ele pensa, a maneira de ele achar. Olha um texto aqui do Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas, com a esponja das tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui nós vemos como o autor se coloca em relação aos elementos da natureza, né? Como ele traz, como ele chama, evoca esses elementos da natureza. Uma segunda característica é o escapismo, ou evasão, no caso. Também é uma característica bem comum do romantismo, onde, no lugar de o eu aparecer na escrita, nós vamos ter aí pessoas que são bastante idealizadoras e elas manifestam uma insatisfação constante com a realidade, trazendo aí um outro cenário, né, para a escrita. O romantismo assume um papel revolucionário, ou
ia pelo lado da depressão ali e buscava a fuga, que são as duas faces do romantismo. É tanto que ao estudar os textos românticos, vocês vão perceber essas diferenças. Aquele texto que ele traz a revolução, que ele traz o eu, que ele traz o ideal de originalidade, e aquele outro texto que vai fugir da realidade, aquele texto que vai trabalhar mais a melancolia, a depressão em si, tá? O principal expoente aqui é o Junqueira Freire, e o texto é: pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem, tu és o temor. És o termo de dois fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo, pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte vem, tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Então aqui você vê que ele traz a personificação da morte, chamando ela de amiga. E ele conversa com ela, ele traz essa fuga da realidade, porque ele não vai falar dos problemas reais ali. Ele vai falar dessa criação que ele fez em detrimento, né, das situações reais que estavam acontecendo na Europa e no Brasil naquele momento, tá? O romantismo ele vai ter início, de fato, em 1936, quando Gonçalves de Magalhães lançou o livro Suspiros Poéticos e Saudade. Isso é um marco histórico, mas não é um tipo de questão que o Enem vai cobrar por memorização. Pode ser mais um texto, né? Pode ser mais, de repente, ali um significado textual do que a memorização simples por si só. O romantismo, ele vai ter várias vertentes acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos ter 3 maneiras de pensar poesia, tá? Nós vamos chamá-las de geração, como vocês aprenderam na escola. Tem-se a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração, ela tem um ideal mais nacionalista. A ideia era trazer a valorização do Brasil a partir da figura do indígena, a partir da figura ali colocada como identidade brasileira. Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e Araújo Porto Alegre são os principais expoentes. A segunda geração, ela também foi conhecida como mal do século ou ultrarromântica. Em alguns lugares também chamaram de byroniana, em homenagem a Lord Byron. A ideia dessa geração é que era um momento de trazer a fuga da realidade e falar um pouco sobre o pessimismo, sobre a angústia, sobre o egocentrismo, a desilusão. Teve como principais expoentes Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e o Fagundes Varela. E a terceira geração de poesia, ela se chamou condoreira, em homenagem a uma ave chamada Condor. Era muito influenciada pelos ideais do poeta Victor Hugo. E aqui no Brasil teve como principal expoente o Castro Alves, que levantou como bandeira de escrita o fim do preconceito, o fim da escravidão ali. Momento que acabou culminando ali posteriormente, né, anos depois, na abolição da escravatura. Mas a literatura já pedia a abolição tempos antes. Temos ainda Tobias Barreto escrevendo e o Souza Andrade. Gente, as gerações, as 3, elas não são subsequentes. Elas acontecem ao mesmo tempo. Apenas chamamos de primeira linha, segunda linha, terceira linha. É como se fossem modos de pensar. E cada autor escolhia um modo de pensar. Se ele achasse que era o momento de representar o Brasil, ele escreveria poemas nacionalistas. Se ele achasse que era o momento de falar desse pessimismo, dessa angústia, dessa fuga da realidade, ele escolheria a linha 2. E se ele achasse que era o momento de fazer crítica social, ele escolheria a linha número 3. Todos esses para poesia, tá? Também temos a prosa, a qual estudaremos na próxima aula. Exercício rapidinho para vocês. O poema é: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Esses versos foram escritos por... Quando ele fala em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontrei lá, ele está falando do Brasil. Ele está exaltando o nosso país. E você já viu um pouquinho desse poema na aula de hoje. E o responsável por essa obra é Gonçalves Dias, autor da primeira geração. E última perguntinha para fechar. Descansem no meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma triste cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida.
Os versos acima são de Álvares de Azevedo. Notam-se características de qual tendência romântica? Mal do século, bucolismo, né? Seria aí a ideia da valorização da fauna e da flora, crítica social ou nacionalismo. E aí, gente, qual vocês escolheriam? A resposta eu darei na próxima aula, onde nós também falaremos sobre romantismo na prosa. A aula de hoje teve uma intenção revisional. Encontro vocês na próxima aula. Não esqueçam de visitar a plataforma Eduque, assistir às aulas anteriores. Até a próxima aula!